Olá, amigos, eu sou o Rogemar Santos, eu não perco tempo e, como vocês sabem, somos nós aqui, irmãos, nós aqui fazemos o curso superior de futebol. Foi pedido para ler um livro, mas eu falei para o Rui, eu quero inovar. Se a gente ler um livro, obviamente, a gente vai ver as táticas que cada um adotou, a sua ideia para o futebol, mas eu resolvi fazer uma análise da evolução do futebol, como eu, que tenho 54 anos, vou fazer 55, vi todos esses jogos, menos, é claro, de 1930, porque em diante, né? Porque a partir de 70 eu praticamente lembro de tudo. Lembro, eu tinha 3 anos de idade, mas está aqui na minha cabeça. Meu pai adorava futebol e tudo. Então, vamos fazer uma analogia, tá? Como se tivéssemos lendo um livro. Olha só, vou ler da onde surgiu o futebol. Em 1864, no futebol, a primeira partida de futebol com as 14 regras do jogo é disputada em 9 de janeiro. Olha só, gente, agora, nesse domingo fez aniversário. Em 1867, no futebol Youth Cup, a competição de futebol mais antiga do mundo é realizada com 12 times em Sheffield, Inglaterra, 16 de fevereiro a 5 de março, 9 de março, no jogo de terceiro lugar. Então, olha só, gente, foi nessa época que começou na Inglaterra, daí se alastrou, principalmente no Brasil, né, se tornou, mas vamos começar a analogia. Primeiro campeão foi quem? Uruguai. Mas repararam uma coisa nessa questão de evolução, por que foi o Uruguai o primeiro campeão? Porque o antigo futebol era força bruta, as regras talvez não fossem tão definidas, então como é que você pode imaginar como é que foram as primeiras Copas do Mundo? Vou usar um termo bem rude como eu gosto, na porrada, na força, e o Uruguai sempre teve essa força física, essa questão, por isso que desenvolveu, e a primeira Copa do Mundo foi ganha por um time que obviamente tinha uma questão de força. A técnica só foi começar a depois. Nós tivemos 34, tivemos a parada depois por causa infelizmente, da Guerra Mundial, depois retornou, né, em que daí sim começaram a aparecer a parte técnica. Né? Nós tivemos a Inglaterra campeã, e depois nós tivemos a Alemanha também, e assim foi essa evolução até que chegou 58. Aí começa a primeira divisão de águas. Porque a força bruta ainda imperava em todas as Copas do Mundo, correto? Repare que eram times europeus, o time mais forte fisicamente foi o Uruguai, depois times europeus, a Inglaterra, etc., até que chegou em 58. O que aconteceu em 58? Surgiu Pelé, Garrincha, e aí foi o divisor de águas. Foi futebol arte aprimorado nessa questão de você jogar com responsabilidade, mas deixando liberdade para os jogadores. Então, surge a arte através do individual, que foi em 58. Depois disso, 62, o Brasil também ganhou, né, novamente. 66 deu Inglaterra e 70, aquele grande time maravilhoso que nós vimos, de craques absurdos. Para mim, a melhor seleção que já existiu no mundo até hoje. Aquela de 70 não vai ter igual. Mas, porém, chegamos na evolução do futebol, em que a força física começou e o coletivo começou. Mas quem foi o divisor de águas? Então, se fosse eu escrever um livro, eu diria que o divisor de águas foi em 1974. Como? A Holanda. Ela não ganhou a Copa, ela perdeu para a Alemanha. Tudo bem, pode ter sido a força física alemã, a desconcentração holandesa, mas a Holanda deu uma nova visão do futebol, que foi qual? O coletivo. A famosa laranja mecânica fez, a partir daquele momento, os torcedores a pensarem, puxa vida, os técnicos a pensarem, puxa, eu posso modificar as táticas. E a partir daquele momento, 78, 74, começou. Veio a de 78, em que, novamente, a Holanda estava na final, e vocês sabem de todo o rolo que a Argentina aprontou, porque, na verdade, era para ser Brasil e Holanda a final. E aquele rolo do 6-0 lá contra o Peru tirou o Brasil vergonhosamente, mas o Brasil, para mim, seria o campeão em 78 contra a Holanda, certo? O próprio Holanda poderia ganhar, foi demais. E aí vamos para mais um divisor de águas, 82. Em 82, vocês sabem que a seleção canarinho era considerada a maior, a esplêndida, Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, né? Mas aí é que vem uma coisa. Tinha um futebol maravilhoso que todos nós sabemos, do meio campo para frente. Mas o que faltava? Primeiro, um goleiro. Na época, os melhores goleiros eram o Leão e era o Raul, do Flamengo. Tele Santana, teimoso, não levou nenhum deles.
O melhor centroavante da época era Roberto Dinamite. Ele nem colocava, ele convocou depois, mas nem no banco ele colocava o Roberto. E colocava aquela praga do Serginho lá de centroavante. A defesa era fraca, era Oscar e o Luizinho. E na hora do pega para capar, quando chegou para a Itália, com um time forte fisicamente e que marcou tudo, e o nosso time não tinha uma defesa compacta, perdemos a Copa para eles. Isso em 82. Daí veio 86, que a Argentina, mesmo com a mão de Deus, a Argentina tinha uma defesa muito forte, muito compacta, e Maradona no meio fazendo incríveis coisas. Daí chegou em 90, deu a Alemanha contra a Argentina, graças a Deus, porque, vou te contar, né, a Argentina não jogou nada, e a Alemanha ganhou com um pênalti de 1-0, foi a pior Copa de todos, na minha opinião. Em 94, o que aconteceu? O Brasil foi desacreditado, mas jogou o famoso futebol operário. Lá na frente o Bebeto e o Romário, que se levaram o time ali com força, o Dunga no meio campo, e o que ocorreu nesse ponto? A questão do trabalho coletivo. O coletivo começa a aparecer com força em 94 e leva o Brasil a ser campeão. 98, time de craques e tudo, mas com sérios problemas de marcação, e a França é campeã em cima do Brasil. 2002, time maravilhoso, mas aí começa outra transformação. O Brasil ganhou essa Copa com 3 zagueiros. Esses 3 zagueiros foram que seguraram e deram liberdade para que o time pudesse atacar com as laterais e desenvolvesse isso. E foi o que levou aí o Brasil a essa evolução. E daí para frente, 2002, 2006, né? Tivemos outra Copa, 2010, em que o Brasil para frente se esculhambou. O que ocorreu com o Brasil? Esse livro, se eu tivesse que escrever, já que estamos falando de livros, teria que avaliar a evolução do futebol de uma maneira geral, com as seleções que ganharam, com os times que nós temos, e a consequência do Brasil, que desde 2002 não ganha nada. Por quê? Porque, para começar, as bases nossas, o cara se revelou, já vai embora do Brasil, ou é aquela coisa que nós na escola nós discutimos bastante, que é a questão de que fez o nome um pouquinho, já virou estrela, já pintou cabelo, pôs a chuteira cor-de-rosa e acho que já é craque. Os técnicos nossos são mal preparados, os clubes são mal preparados, não existe qualificação. Eu tenho certeza de uma coisa, saindo desse grupo nosso aqui, nós vamos poder escrever um livro sobre como são as nossas aulas, aplicar isso aí, inclusive em campo. Então, eu posso ler um livro, eu posso olhar, Rui, né, e amigos, mas eu estou descrevendo um livro, que é o livro das Copas, o livro das evoluções, porque eu sou sendo o mais velho do grupo, um dos mais velhos, eu acompanhei tudo isso. Então, se eu for pegar um livro, obviamente que eu vou ler todas essas evoluções que já ocorreram. Então, se é 354, 3510, 356, não é essa a questão. É a questão da evolução tática que ocorreu através da força física junto com o coletivo. Hoje, quem ganha uma Copa do Mundo? Quais os times que vencem? São os times que têm liderança, que têm força e têm união. Se não tiver isso, não funciona. Por isso, essa é a minha avaliação, como se eu tivesse lido um livro do que foram as Copas e como estão os times. Ou seja, sem união, sem integração, com a parte do individualismo, que tenha realmente qualidade, ninguém chega a nada.